Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Esse vídeo já era para ter feito bastante tempo, só que devido a gente vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, acaba que a gente esquece. Mas hoje eu arrumei um tempinho para fazer esse vídeo. Pessoal, esse vídeo eu creio que deve ser até o primeiro, né, de uma opinião ao contrário de muitos vídeos que eu já vi na internet. Porque eu já sobre esse assunto que eu vou comentar aqui, eu já vi muitos vídeos, só que as pessoas sempre dando opinião ao contrário da minha. Então hoje eu estou aqui fazendo vídeo falando ao contrário da opinião deles, né? Pessoal, é o seguinte, é sobre questão de imitadores do Roberto Carlos, né? Pessoas que levaram a fama de dizer que tem a voz igual ao do Roberto Carlos, tá? E não estou falando de quem faz cover, né? Que trabalha se vestindo, imitando, né? Ou fazendo tributo. No meu caso, eu faço tributo. Só que eu não fico tentando imitar a voz dele. Eu interpreto as suas músicas com a minha própria voz, né? Então o que acontece? São três cantores, Ricardo Braga, Paulo Sérgio, né, que são dois cantores que já não estão mais entre nós, mas com todo o respeito à sua trajetória, fizeram bastante sucesso no passado, né, todo o respeito a eles. E outro é o cantor J Neto, que é um cantor cristão, né? Então, pessoal, é o seguinte, sobre esses três, tá? Vamos começar por Ricardo Braga. Quando eu escutei Ricardo Braga pela primeira vez, eu tinha 7 anos de idade. Como eu falei pra vocês, né, eu desde 7 anos de idade escuto Roberto Carlos. E aí meu pai tinha um monte de disco lá e tinha um compacto que cantava uma música assim: uma estrela vai brilhar no meu caminho, minha luz vai me guiar, alguma coisa assim. Aí meu pai escutava aquela música e eu não achei nada parecido com a voz do Roberto Carlos. E olha que eu escutava o Roberto Carlos direto, desde 7 anos de idade ali, escutava as músicas. Escutei aquela música lá, eu achava que era mais um cantor que tinha ali da época ali que meu pai gostava, né? Nem botava, nunca botei pra escutar. Botava quando ele ia lavar o carro, ele botava essa música e eu escutava essa música. Pronto, isso foi com 7 anos. E aí depois, passado um tempo, bastante tempo, eu vi um comentário, tinha um cantor antigamente que a voz dele era igual ao Roberto Carlos, Ricardo Braga. Aí eu escutei aquilo, fiquei de pesquisar, acabei que nem pesquisei. E aí quando foi depois de muito tempo, eu fui procurando na internet e eu vi um vídeo, a voz semelhante a Roberto Carlos. Aí eu falei, quem é esse cara? Aí eu olhei de novo Ricardo Braga. Aí fui pesquisar. Peguei um disco do Ricardo Braga, né, um CD, e escutei o disco todinho. Qual foi a minha conclusão? A minha conclusão, que por coincidência, era aquele cantor com 7 anos de idade que eu achei que não tinha nada a ver com Roberto Carlos, com 7 anos de idade, né, que cantava a música Uma Estrela Vai Brilhar. E aí o que acontece? Eu aproveitei e escutei o disco dele todo. Até uma música que ele fez, Collection, Roberto Carlos Collection. Peguei, né, que ele canta algumas partes de algumas músicas e fui analisando, cara. Eu falei, cara, não tem nada a ver com o Roberto Carlos. A voz dele é totalmente diferente. Aí, como meu pai fala, pode ser algum sotaque, alguma coisa que faça lembrar. Mas só que, cara, eu que escuto o Roberto Carlos todo santo dia, e quando não escuto, tô cantarolando. Inclusive, eu sou cantor da noite também. Então, todo lugar que eu tô cantando, né, que eu sou da área do pop rock, da MPB, sempre eu tô cantando Roberto Carlos. Né? Não tem um evento que eu não cante o Roberto Carlos. 3, 4, 5 músicas do Roberto Carlos, né? Fora o tributo que eu faço. Então, assim, cara, eu escuto demais Roberto Carlos. Então, assim, não adianta que não consegue entrar na minha cabeça que a voz é parecida. Só que lembrando o seguinte, eu não tô na cabeça de ninguém para saber como todo mundo escuta, né? Ninguém sabe como é que você escuta as músicas ali, como é que sai o timbre, né? Então, às vezes, para muita gente pode dizer que se parece e eu concordo. Se você acha que a voz parece, beleza, mas eu acho que não tem nada a ver. E antes de eu fazer esse vídeo, eu fiz uma pesquisa com alguns amigos meus, até com professores de canto, até amigos meus que é fã do Roberto Carlos, e sobre esses três, falaram também que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma voz. Né? Às vezes uns que tem um jeito de cantar, uma forma de cantar parecida, né? Outros tentam imitar ali algumas coisas ali, mas dizer que a voz parece, que se fechar os olhos não dá para saber. Só se engana aquela pessoa que eu acho que não escuta Roberto Carlos, só vê Roberto Carlos no final de ano, né? Na televisão ou quando alguém bota uma música num churrasco, alguma coisa assim. Então é assim, então enfim, sobre Ricardo Braga, acho que não, a voz não se parece. Já tentei. E faz o seguinte, gente, pega essa música Roberto, acho que é alguma homenagem que ele fez, Roberto Carlos Colletti, alguma coisa assim que ele fez, escuta um take de uma música do Ricardo Braga cantando uma música e depois você vai lá e bota Roberto Carlos.
outra do Ricardo Braga. E aí vocês vão ver, depois vocês comentam aqui se eu não tinha razão ou não. Então, o primeiro, Ricardo Braga, acho que não parece. Eu acho que a voz não parece. Certo? Segundo, Paulo Sérgio. Cara, o lance do Paulo Sérgio foi engraçado. Mas eu acho que o do Paulo Sérgio foi o seguinte. Como ele era um cantor romântico, aí as pessoas, em vez de, eu acho que falar que era um cantor romântico, que cantava o mesmo estilo, né? Talvez eles confundiram a questão da voz, né? A voz é muito parecida. Teve uma polêmica aí que inventaram, que eu acho que é mentira, que eu só vou acreditar se sair da boca do Roberto Carlos. Que disse que um dia o Roberto Carlos estava escutando o rádio, aí o Paulo Sérgio começou a cantar e disse que o Roberto Carlos falou assim: bicho, eu não lembro de ter gravado essa música, bicho. Eu não acredito nessa história. Só se vim da boca dele. Porque como é que o cara vai confundir a sua própria voz? E se você pegar o Paulo Sérgio, desses três que eu tô falando, ele é o que não tem nada a ver. O Paulo Sérgio tem um timbre bonito, tem uma voz bonita que não tem nada a ver com o Roberto Carlos. Aí entra aquela questão do seguinte, que talvez eles estão comentando devido o estilo, né? Que uns falaram que ele ia ser até sucessor do Roberto Carlos. Então nisso rolou outro delírio coletivo de as pessoas ficar falando uma coisa e espalhando sem saber o que é. Entendeu? Então, Paulo Sérgio, cara, não tem nada a ver com a voz do Roberto Carlos. Terceiro é J Neto. Cara, J Neto é uma coisa engraçada. Ah, só lembrando, meu pai tinha os discos do Paulo Sérgio, eu escutava muito também, e em nenhum momento pensei em questão de semelhança de vozes, né? Só pra lembrar também. Terceiro é J Neto. Agora, J Neto foi uma coisa engraçada. Minha mãe se converteu, e aí teve uma irmã, né? Teve uma irmã que falou, tem seu menino gosta de Roberto Carlos, tem um cantor que canta igual ao Roberto Carlos, que é o J Neto. Aí eu escutei assim, ela pegou, parece que emprestou um CD pra minha mãe, e a primeira música que eu escutei foi uma música Amor Sem Fim, né? Aquela, quantas vezes te pedi pra não ficar assim, não é preciso maltratar o coração, alguma coisa assim. Aí o que acontece? Aí eu falei, opa, peraí, os arranjos é parecido, a forma romântica de cantar é parecida, a voz não parece muito não, mas o sotaque, algum jeito ali, ele parece que é um cara que conhece a voz do Roberto Carlos e quer ali imitar, né? E aí eu fiquei escutando aquilo ali, aí por curiosidade a gente foi numa loja de disco, né, que na época existiam as lojas de disco, né, cara, que saudade que era, cara. Eu me lembro que eu ia para lojas de discos da minha cidade aqui e ficava olhando os discos do Roberto Carlos que eu não tinha. Cara, quantas vezes, tanta coisa, cara, é gostoso demais, né? A época dos discos, né? E aí eu peguei, tinha 3 discos do J Neto lá, e aí eu fui ouvir, né? Porque não é que dava pra você escutar, pra ver qual daqueles ali tinha a voz mais parecida com o Roberto Carlos, o jeito, o trajeito ali, pra eu levar. E os discos, os primeiros discos do J Neto, cara, eu não achava nada de semelhança com a voz do Roberto Carlos. Aí fiquei com esse CD, o Retorno, né? E aí peguei, acabei e comprei esse CD Retorno. Foi o CD ou foi a fita que eu comprei? Mas, cara, em nenhum momento eu achava a voz assim de falar, nossa, se fechar os olhos parece. Eu vou falar igual meu pai fala, alguns trajeitos, né, a forma que meu pai fala, parece um pouco o Roberto ali, às vezes alguma forma de cantar, alguma coisa, algum jeitinho. Mas dizer que a voz parece, cara, na minha cabeça, não parece. Existe um vídeo no YouTube que eles fizeram sobre uma música que o J Neto gravou, Jesus Salvador. E aí fizeram os take. J Neto canta, Roberto Carlos canta. E nesse vídeo é engraçado que se você olhar os comentários, você vê muita gente falando, a voz do Roberto Carlos é mais suave, a do J Neto é mais agressiva, o nasalado dele é um pouco diferente. Porque o que acontece? Roberto Carlos ele tem uma voz nasalada, mas a voz dele é suave. Agora do J Neto já é aquela coisa mais agressiva, né? O Roberto ele canta aquela música Jesus Salvador. Tem uma parte que ele fala, eu vou fazer mais ou menos aqui, ver se vocês entendem, né? O Roberto Carlos, vamos supor, se o Roberto Carlos canta assim: Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada, mais um fio de sua luz, de uma telha quebrada.
Ele tem essa voz meia presa, meio já o J Neto, ele é mais agressivo. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada, mais o fio de sua luz, assim, mais agressiva, né, em relação aos dois. Então foi isso que eu pude perceber, né. Eu não sei se eu pude explicar direitinho assim, mas a voz do Roberto Carlos, ela é mais suave, né, em relação a do J Neto, eu acho já um pouco mais, ela é um pouco mais agressiva, né, em relação a cantar, entendeu? Então é isso, tá? Ricardo Braga, Paulo Sérgio e J Neto para mim se tornou um delírio coletivo, né? Inclusive eu tava tocando esses dias, teve um cara que falou assim: "Ah, tem um cantor, a gente tá falando negócio de cover, não sei o que e tal. Tem um cantor que é da igreja chamado J Neto, você viu? O cara canta igualzinho o Roberto Carlos". Cara, eu olhei assim, eu fiquei calado, falei: "É a opinião dele, né?". Então assim, eu não consigo achar semelhança na voz do J Neto, do Paulo Sérgio e do Ricardo Braga com a voz do Roberto Carlos. Entendeu? Inclusive, se você for pesquisar na internet, às vezes você vê um cara que faz tributo ali do Roberto Carlos. Tem uns ali, cara, se tu for analisar, tem uns que tem a voz até um pouco mais parecida do que esses três, né? O jeito de imitar, né? Então é isso, pessoal. O vídeo é sobre isso, tá? Espero que vocês comentem, compartilhem, né? Dá uma força pra gente, esse canal do Roberto Carlos, esse tributo do Roberto Carlos, eu tô reativando ele, porque antigamente eu fazia sozinho, né, com playbacks, e agora eu tô trabalhando junto com banda sobre isso, tá? Então vai ter muita novidade para vocês, tá? Já estamos nos bastidores, né, preparando repertório, cenário, inclusive até banda também, tá bom? Então em breve eu vou estar postando para vocês todas essas novidades, às vezes no ensaio, às vezes ali em algum lugar a gente vai estar postando para vocês, beleza? Dá essa força pra gente, porque a minha intenção, cara, nesse tributo, não é só homenagear o Roberto Carlos, mas também, cara, levar para essa geração a música romântica, a música que não tem apologia às drogas, à prostituição e à traição. Porque hoje em dia você vê que as músicas só tem esse conteúdo, cara, e eu prefiro passar para essa galera, entendeu? Para essa galera uma música boa, cara. Cara, as músicas do Roberto, cara, galera jovem precisa escutar Roberto Carlos na época da Jovem Guarda, cara. As músicas Noite de Terror, Lobo Mal, A História de Homem Mal. Cara, Pega Ladrão. Cara, é tanta música com tema bacana, cara. Como se diz, simples, cara. E legal demais de se ouvir, cara. Então, dá essa força pra gente aí. Compartilhe, comente. Muito obrigado. Valeu.